Olá pessoal, tudo bem? Marcos Vicente aqui de São Paulo, capital. Então, hoje eu estive dando uma olhada aqui pela internet e me deparei com vários autores, vários oradores, e em especial oradores espíritas, Divaldo Pereira Franco e variados outros, falando sobre apocalipse, fim do mundo, mundo de regeneração. E todos eles são unânimes em falarem sobre João, sobre o apocalipse de João. E todos eles não compreendem aquilo que a doutrina espírita veio nos trazer, que é justamente sobre o esclarecimento sobre todas as coisas. Mas para termos esse conhecimento sobre o mundo que nos rodeia, nós temos que estudar, ler, deixarmos o nosso ego de lado para compreendermos melhor as informações que os espíritos superiores vieram nos trazer em O Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos, definitivamente, é o único livro que foi escrito pelos espíritos superiores. Nele não há equívocos, nele não há erros. Porque o Livro dos Espíritos é o maior compêndio filosófico que a humanidade possui na atualidade. Pode ser que no futuro surja algo, mas é muito improvável. Pois bem, vamos voltar à questão do João no Apocalipse que se encontra na Bíblia, que é a base de discussão de todos os autores que falam sobre fim do mundo, ou fim dos ciclos evolutivos. Todos nós compreendemos na doutrina espírita que o espírito, ele é criado igual. Todos os espíritos em todo o universo, nessa criação, todos temos a mesma origem. E que quando esse espírito é criado, ele é criado simples e ignorante, isto é, sem o conhecimento, e com a sua estruturação, se assim podemos dizer, a mais simples possível. E como é que ele adquire as experiências? O que nós somos hoje é o fruto das nossas experiências nesses diversos estágios na natureza, não só na natureza terrena. Quando o espírito é criado, ele é colocado lá nos mundos, informação, e ele vem dentro daquele turbilhão de experiências, adquirindo experiência daqui, experiência dali, lá nos mundos, vamos citar a Terra em sua formação. Ele é colocado na matéria, ligado à matéria, e através disso ele vem adquirindo as experiências daqui, dali. Daqui a pouco ele passa de estágio lá de vários estágios dos animálculos, e ele vem adquirindo as experiências necessárias e sempre evoluindo, porque a natureza, ela é a representação da lei divina, e na lei divina não há erro, não há saltos da lei divina. Então esse espírito, ele vem evoluindo. O universo, para a gente compreendermos melhor, ele é composto de dois princípios: princípio espiritual e princípio material. O que é matéria não é espírito, e o que é espírito não é matéria. Então esse espírito, ele vem, esse princípio da inteligência, ou princípio espiritual, ele vem adquirindo as experiências necessárias para estágios
sempre superiores. Então ele sai lá dos minerais, os estágios necessários lá nos minerais. Ele passa lá para o estágio dos vegetais, onde as sensações começam a ser adquiridas. E vem galgando. E ele entra na condição de animal. E ele vem naquele progresso adquirindo as experiências. E ele entra em determinado momento na questão dos vertebrados superiores, isto é, os macacoides, onde o instinto ali já vai se estruturando melhor. A gente vê aí que tem determinados animais que parece que eles são mais inteligentes que muitos homens. E quando esse princípio espiritual, lá na condição dos vertebrados superiores, na classe dos animais, ele consegue o nível de evolução necessária para adentrar a condição humanoide, ele é levado para os mundos primitivos. Os mundos primitivos são lugares onde se dão as primeiras encarnações do espírito humano. E de lá ele também vem galgando a evolução. Ele ultrapassa aquela questão do mundo primitivo e adentra essa nossa condição, que é a condição de expiações e provas, segundo ano primário. Então é uma cadeia evolutiva que ele vai adquirindo e que nós ainda estamos adquirindo, porque o infinito de aprendizado é incompreensível para nós. Imaginemos, nós somos o segundo ano primário na escalada evolutiva. O quanto existe ainda para nós aprendermos? Já imaginaram? É melhor nem pararmos para pensar, não é verdade? Então, voltemos à questão lá do Apocalipse e do fim dos tempos, que as religiões espargem aí essas informações todas desencontradas, porque eles mesmos não compreendem. E pior ainda, a grande maioria dos espíritas, por falta de um estudo, de uma análise comparativa, também não compreende. A lei natural, ela é única em todo o universo. Para nós, espíritos, o que existe é somente o presente. Nós experienciamos no presente. O passado se encontra em nós hoje. Nós somos o resultado do nosso passado. O passado não está limitado a um determinado tempo e espaço. Ele está limitado em nós hoje. Nós estamos no eterno presente. O futuro também não é dessa forma com que muitos apregoam. Que lá no futuro existe determinada situação ou determinados mundos mais evoluídos. Não. O que existe é somente o presente. Nós podemos prospectar como será o nosso futuro, mas aquele futuro prospectado está em nós hoje. O que nós podemos muitas vezes recordar, entre aspas, do nosso passado, a gente recorda em nossa consciência. Porque nós somos os frutos daquele passado que vivenciamos e que se encontra em nós hoje. Então, prestemos bastante a nossa atenção. Deus não joga dados com o universo. Não existe o acaso na lei natural. Nós estamos numa eterna evolução. Evolução incessante. Porque aquilo que a gente pensa que é um mal, na verdade é um bem. Porque o mal não existe no dicionário divino. Então, como explicar a suposta visão que o João teve a respeito do fim do mundo? Creio que diante dessa pequena exposição, muitos já entenderam, compreenderam. O João,
Ele não prospectou o futuro, ele não teve visão do futuro, porque lá no futuro não existe aquilo que o João viu. O máximo que o João viu, prestemos atenção nessa informação, o máximo que João viu foi o passado dele. Porque, como nós dissemos, nós somos o fruto do nosso passado. E para entrarmos numa questão mais abrangente para melhor esclarecimento, a evolução é como se fosse uma escola, a sala de aula de uma escola. No segundo ano primário, você entra lá no início do ano, vai aprendendo, ou negligenciando o estudo, mas você vem caminhando. Chega lá no final do ano, você terá que ter uma nota para ser aprovado para o terceiro, ou você voltar lá para o segundo no início. Não é assim que se opera a repetência nas escolas? Na lei natural é a mesma coisa. Nós aqui na condição de expiação e prova, a gente está vindo adquirindo experiências, números, entre aspas. Se chegar lá no final do ciclo, nós não atingirmos a nota suficiente para adentrarmos o terceiro ano, isto é, o mundo de regeneração, nós teremos que começar o segundo ano, isto é, expiação e prova lá no seu início. Já sacaram a ideia do João? O João, como muitos espíritos aí na história humana, ele é um habitante de um planeta de expiação e prova. Só que como ele foi indo, não conseguiu índice suficiente para adentrar o mundo de regeneração, ele foi mandado de volta ao mundo de expiação e prova. Mas ele já havia experienciado toda aquela gama de aprendizado do mundo de expiação e prova. Ele e milhares por aí. Então, o que o João teve lá, naquela suposta visão sobre o futuro da Terra, sobre o fim da Terra, nada mais foi que uma recordação que ele vivenciou em determinada etapa daquela evolução num planeta de expiação e prova. Não há milagre na lei natural. Prestemos bastante atenção na situação lá que o João narra lá no Apocalipse. Não, a lei natural não dá salto. Nós ainda somos quase que plenamente ignorantes sobre a lei natural. Porque um fato não pode existir no futuro de um determinado ciclo até que nós atinjamos aquele ciclo. Então essa história de divinismo, essa história de Apocalipse, essa história de Bíblia, deixemos isso de lado. E tem muitos espíritas aí falando sobre mundo de regeneração. O mundo de regeneração é uma consequência daquilo que nós estamos vivenciando. Volto a falar, não há milagres na lei divina. No final de um ciclo, que nós ultrapassarmos essa condição de expiação e prova, se nós tivermos índice suficiente para adentrarmos o mundo de regeneração, beleza. Se não tivermos, vamos ter que pegar o segundo ano novamente. Lógico que mais experimentados, com mais conhecimento, nós vamos ajudar um outro planeta na condição de expiação e prova a evoluir mais rapidamente, tal qual aconteceu com João, tal qual aconteceu com Jesus e com vários ditos avatares aí da nossa humanidade. Não há milagre. Esses que chegaram lá no final do ciclo de expiação e prova e não conseguiram índice para adentrar o mundo de regeneração, ele vai voltar mais inteligente,
com mais bagagem. E esses serão os novos avatares que vão ajudar aquela sociedade a evoluir. Nada mais do que isso. Deu para compreender? Eu tenho certeza que muitos já compreenderam isso. Para vocês que ainda não compreenderam, eu sugiro o estudo do Livro dos Espíritos e, mais especificamente, a lei de progresso e a lei de sociedade, para compreendermos isso. Não há milagres. E lá no livro Gênesis, tem um capítulo chamado Os Tempos São Chegados, onde Kardec traça uma fenomenal dissertação sobre isso. Esses que ficam aí apregoando um mundo de regeneração para 2050, esses caras estão todos amalucados. A lei natural não dá saltos. Nós temos ainda, um longo caminho a percorrer. Nós ainda vemos os nossos semelhantes como os nossos inimigos. Então, atualmente, nós não temos sequer noção do que seja o mundo de regeneração. Esses que ficam apregoando essas bobagens aí, de que o mundo de regeneração, o Divaldo fala, rumo ao mundo de regeneração. O Dutra vem apregoar que o mundo de regeneração se dará início agora em 2050. Pessoas totalmente lunáticas e fanáticas. Quando ouvirem essas informações de determinar, seja quem for, permaneçam com o pé atrás. Deem preferência a Allan Kardec. Estudemos o Livro dos Espíritos para que compreendamos melhor a lei natural que comanda todo o universo e a vida de todos os seres. Beleza? Um grande abraço e um imenso beijo no coração de todos.